Bom dia, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mais uma palestra pública online. Neste dia 21 de junho de 2020, aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Núcleo de Assistência Espírita, e Profissionalização, o NEAP, ou melhor, Núcleo Espírita de Assistência e Profissionalização, que fica localizado no Madre Germana 2, em Aparecida de Goiânia. Mas antes de iniciarmos a nossa fala, ouviremos uma música, mais uma vez, para a nossa harmonização. Roberto Moreira cantará para nós. Na sequência, faremos uma leitura de uma mensagem, após faremos a prece e depois a exposição do Evangelho. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Sinto no corpo a brisa do amanhecer. Sinto na alma a harmonia do amanhecer. Passa energia de amor que envolve o meu coração. Passa em raio de luz que o Senhor nos conduz. Sinto nas veias as cores da vida correr. Sinto no peito a alegria de amar e viver. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Sinto nas veias as cores da vida correr. Sinto no peito a alegria de amar e viver. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Faremos uma leitura, a leitura de uma mensagem de número 39 do livro Espiritualidade e Vida, de autoria de Haroldo Dutra Dias. E Haroldo nos diz da seguinte maneira sobre o verdadeiro sentido da vida. Viver com um propósito é a maior expressão de gratidão que um ser humano pode atingir. A duração da vida humana é limitada, nós sabemos disso. Portanto, muito preciosa. É a única maneira de honrar essa dádiva à altura do seu valor é encontrar o propósito da nossa vida. Então, e a única maneira de honrar este propósito da vida é exatamente fazendo alguma coisa para a nossa transformação. E aí ele encerra dizendo aqui com um questionamento. Hoje, qual o propósito da sua vida? Qual é o propósito da nossa vida? Nós estamos realmente dedicando a nossa vida para o ter ou para o ser? Estamos realmente nos esforçando
para realizarmos a nossa transformação tão urgente e necessária? Reflitamos. Então, neste momento, meus irmãos, faremos a nossa prece fechando os nossos olhos carnais para ampliarmos a nossa visão verdadeira, a visão espiritual, para que possamos um dia, conforme Jesus nos disse, termos verdadeiramente olhos para ver, ampliarmos também e aguçarmos um tanto mais a nossa audição espiritual, para que também possamos ter ouvidos para ouvir. Agradecemos a Jesus de Nazaré por este belíssimo momento que nos concedeu, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, cada um de nós em nossos lares, que possamos receber a assistência necessária. Agradecemos, acima de tudo, a Deus, em especial pela vida. Muito obrigado, ó Pai. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Bom dia a todos, mais uma vez. Então, aqui nos encontramos, conforme dissemos no início, antes da música de harmonização, para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Núcleo Espírita de Assistência e Profissionalização, que fica localizado no Madre Germana 2, em Aparecida de Goiânia. É um posto de assistência do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que fica localizado no Jardim América, também agora aqui em Goiânia. Então aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus. E hoje voltaremos a falar mais uma vez com base no livro Com os Olhos do Coração, o capítulo 6º, que tem como título Conviver é Preciso. E que momento nós estamos vivendo na atualidade? Exatamente a convivência. Deus, na sua infinita misericórdia e amor, nos enviou uma pandemia para que voltássemos a conviver de uma forma mais ampla no nosso agrupamento familiar. Ao invés de nos mandar uma guerra, por exemplo, como muitos companheiros estão dizendo, uma terceira guerra mundial, nos mandou este momento para a nossa reflexão, conforme Haroldo nos diz, para refletirmos acerca do verdadeiro sentido da vida. Estamos realmente nos dedicando, ou estávamos realmente nos dedicando para a convivência com os nossos no agrupamento familiar? Mas aí nos diz o título deste capítulo, que é sobre este assunto que estudaremos, que conviver não é aprisionar. Porque muitos de nós achamos que os outros, e até nos comportamos desta forma, como se os outros fossem posses nossas. Então, o nosso companheiro José Carlos de Luca, que é um juiz de direito, professor universitário, espírita, expositor conhecido internacionalmente. Então, ele nos fala sobre este assunto neste capítulo 6º. Mas antes de chegarmos ao capítulo 6º, nós trouxemos aqui palavras de Jesus, mais especificamente para a nossa reflexão, ampliar um tanto mais a nossa reflexão, uma frase de Maria, a nossa querida Mãezinha Santíssima, naquele episódio que nós conhecemos como sendo o primeiro milagre realizado por Jesus em uma certa bodas de Caná da Galileia, uma festa de casamento, já que iremos falar sobre relacionamento familiar, sobre a convivência no agrupamento familiar. Então, lembramos e constantemente lembramos desta passagem evangélica e mais especificamente a um pedido de Maria. Como nós sabemos na história, eles foram convidados para uma festa, Jesus, Maria e alguns discípulos, porque eram amigos da família, daqueles que estavam casando.
constituindo um novo agrupamento familiar, e é lógico que eles atenderam ao chamado, e durante a festa faltou vinho. E Maria chamou Jesus, avisou que tinha faltado vinho, e ele até questionou Maria: mulher, o que queres de mim? A minha hora não chegou. Mas Maria sabia que a hora dele havia chegado, que ele estava preparado para começar o seu trabalho. Então, Maria, conversando com os servos da casa que iriam preparar a água para que Jesus realizasse a magnetização e a transformação das moléculas de água em vinho. Então Maria vira para os servos da casa, e é exatamente por isso que trouxemos esta mensagem, para que possamos. Quem é que não ouve, mesmo que depois de muita teimosia, quem é que não ouve um conselho de mãe? E aqui é um belíssimo conselho de mãe, não só àqueles servos da casa, mas a todos nós que somos seus filhos e servos do Senhor. Então aqui ela nos diz: fazei o que ele vos disser. Então Maria deixou aqui para nós este chamado, este conselho de mãe, porque todas as mães, com certeza, sempre quer o melhor para os seus filhos. Então Maria, sabendo disto, conhecedora disto, mãe das mães, exemplo de mãe para todas as mães, e não só para as mulheres, mas para os homens também, ela nos fala, ela nos pede: ó, fazei tudo o que o meu filho vos disser. E hoje nós podemos dizer que devemos fazer sim, fazer esforços para colocarmos em prática tudo o que Jesus nos disse. E na sequência, trouxemos aqui palavras de Paulo, onde ele nos fala em uma carta ao seu discípulo amado Timóteo. Ele nos chama a atenção para a necessidade dos cuidados para com aqueles do agrupamento familiar. Então ele nos chama a atenção para o cuidado em relação às pessoas idosas, em relação aos nossos pais, em relação aos nossos irmãos de jornada, em relação às mulheres. E aí ele chama a atenção mais especial em relação às viúvas, que naquela época eram pessoas à margem da sociedade. E aí ele nos diz que quem descuida dos seus e da sua própria família é um renegado, pior que o infiel. Então, este versículo, onde ele nos diz que quem se descuida dos seus, Emmanuel, naquele belíssimo estudo na coletânea que nós conhecemos como Fonte Viva, mais especificamente no livro Fonte Viva, no capítulo 156, ele estuda este versículo de Paulo nesta carta a Timóteo. Quem se descuida dos seus e principalmente dos da sua própria família é um renegado, pior que o infiel. Então Emmanuel, ele começa as suas reflexões acerca destas palavras de Paulo, exatamente nos chamando a atenção que a casualidade não existe nos laços de parentela ou nos laços da parentela. Então não estamos, como nós sabemos hoje, não estamos em um agrupamento familiar por acaso. Porque esta palavra, por acaso, ou esta frase, ou o acaso, esta palavra, o acaso, não existe no dicionário divino. Ele não existe. Assim como nós, às vezes, falamos: eu nem queria nascer nesta família, estou aqui por acaso. Não, de forma alguma não existe o acaso se estamos no agrupamento familiar, exatamente porque necessitávamos estar. Estamos com aqueles que necessitávamos estar. Assumimos compromissos para com eles em um determinado momento da nossa jornada. Seja para vir aqui, para nos acertarmos, aprendermos a conviver sem aprisionar, conforme nos chama a atenção José Carlos de Luca, ou para aquela situação de auxiliar no agrupamento familiar, se já estamos naquela condição, ou se já conquistamos aquela condição de afinidade, de amor, pelo menos para com alguns daqueles que estão ali no agrupamento familiar. Porque em muitas situações, nós estamos num agrupamento familiar
às vezes em desarmonia, muita desarmonia, mas ali nos encontramos para auxiliar. Não fazemos parte daquela desarmonia e nem contribuímos para aquela desarmonia neste momento, mas estamos ali para contribuir, para auxiliar companheiros de jornada para a sua melhoria. Mas na maioria das vezes, como nós nos encontramos em um mundo de provas e expiações, na maioria das vezes estamos ali também por aquela situação de desarmonia, porque nós desarmonizamos em um determinado momento e voltamos para reharmonizar. E é importante lembrarmos também, lá no Pentateuco Mosaico, quando ele nos trouxe os 10 mandamentos divinos, onde ele fala sobre a necessidade de honrarmos no nosso agrupamento familiar os nossos pais. O 4º mandamento do Decálogo que encontramos lá nas palavras de Moisés, nos registros mediúnicos de Moisés. Então aqui chegamos no livro Com os Olhos do Coração, no seu prefácio. Sempre gostamos de falar alguma coisa em relação ao prefácio, porque aqui nós encontramos palavras de uma figura que nós conhecemos da igreja, Dom Evaristo Arnes, que desencarnou em 14 de dezembro de 2016, que um pouco antes, alguns anos antes do seu desencarne, em uma entrevista para a televisão, conforme registra José Carlos de Luca, ele falando sobre família, no caso aí, Dom Evaristo Arnes, falando sobre família, ele nos diz que deveríamos falar sobre família com respeito e simplicidade. Com respeito e simplicidade. E ele diz que a família precisa constantemente se juntar em torno de ideias inovadoras para a sua melhoria, para a sua transformação. E aí ele nos chama atenção e que se encaixa perfeitamente também para este momento, ou neste momento pelo qual nós estamos passando, que os problemas começam na família. E constantemente nós também lembramos disto, que os problemas que nós enxergamos, refletindo ou acontecendo na sociedade macro lá fora, no nosso meio político, no nosso meio social de uma forma geral, conforme ele nos diz aqui, esses problemas não começaram lá fora na sociedade macro, mas tiveram como sua origem, ou seja, sua gênese, aqui na microsociedade ou micro-humanidade que nós conhecemos com o nome de família. E aí José Carlos de Luca, aproveitando esta frase de Dom Evaristo Arnes, que os problemas começam na família, aí ele nos diz que se os problemas começam na família, a solução também destes problemas começam na família. Então a solução também está na família. Se a sociedade lá fora ela está doente, ela está altamente adoentada, com cidadãos que precisam realmente de transformação, nós somos esses cidadãos. Nós fazemos parte, em segundo lugar, nós fazemos parte desta macro-sociedade, mas em primeiro lugar nós compomos uma micro-sociedade chamada família. Então nós precisamos tratar da nossa micro-sociedade para que a sociedade macro lá fora recupere a saúde. Então, se a macro-sociedade está na UTI, é preciso que a micro-sociedade saia também da UTI, para que possamos fornecer para a macro-sociedade cidadãos saudáveis, cidadãos transformados para o bem e no bem, não cidadãos deformados, cidadãos doentes. Se queremos pessoas que sejam melhores capacitadas para a administração pública, então temos que nos preocupar em formar os nossos filhos, os nossos jovens. Se queremos melhores políticos, já que nós gostamos tanto, equivocadamente, de jogarmos pedra, taxarmos os nossos políticos, ao invés de dedicarmos algum tempo para uma prece em auxílio desses nossos companheiros. Então, se queremos melhores políticos para o futuro, cuidemos do presente. Cuidemos do presente e no presente dos nossos jovens, para que eles possam, no futuro bem próximo, porque o tempo passa tão rápido,
num futuro bem próximo, eles possam ser políticos melhores, que eles possam ser um vereador, um prefeito, um presidente de associação de bairro, um síndico de um condomínio onde você mora, até mesmo o presidente da República ou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não estamos aqui para taxar nenhuma dessas figuras, de forma alguma, mas se nós julgamos que essas pessoas não estão administrando corretamente, não estão agindo corretamente onde elas se encontram, e se nós achamos e temos a certeza que precisamos melhorar, então melhoremos no nosso agrupamento familiar, preparemos os nossos filhos, os nossos netos, para que eles possam administrar de uma forma melhor, de uma forma mais qualificada, as nossas repartições públicas, os nossos municípios, os nossos estados, o nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, conforme nós encontramos na questão 582, 583 de O Livro dos Espíritos, em relação à nossa missão aqui na Terra, na condição de paz. Nós temos que fazer isto se realmente estamos preocupados com o futuro, porque é nossa responsabilidade prepararmos um futuro melhor. Então aqui chegamos no capítulo 6º, quando José Carlos de Luca nos fala sobre conviver não é aprisionar. Então que possamos prestar bastante atenção, e é lógico, não estamos aqui para darmos puxão de orelha em ninguém. O puxão de orelha, em primeiro lugar e acima de tudo, é a este que vos fala, que é o mais necessitado de todos, destes que se encontram nesta sala virtual. Então ele começa nos dizendo que, em relação a esta convivência, ele começa exatamente citando Mário Quintana, nosso conhecido Mário Quintana, onde Mário Quintana nos fala da seguinte maneira: dentro de um casamento, ele nos diz, promete, tipo aquela promessa, daquele juramento que nós fazemos quando nos casamos, promete não deixar a paixão fazer de você uma pessoa controladora, e sim respeitar a individualidade do ser amado, lembrando sempre que ele não pertence a você e que está ao seu lado por livre e espontânea vontade? Então este é um questionamento que Mário Quintana faz a todos nós, e vale para o nosso agrupamento familiar, vale para o nosso local de trabalho, vale para o nosso grupo de amigos, porque muitos de nós somos ainda, ou nos comportamos como egoístas, que não queremos dividir com os outros, nem os amigos. Não, o amigo é meu, eu não divido com ninguém. E ficamos com ciúme, muitas pessoas ficam com ciúme quando o seu amigo, quando a sua amiga faz amizade ou tem amizade com outras criaturas, e às vezes ela observa que com aquela outra criatura, o seu amigo ou a sua amiga tem mais intimidade. Então aqui ele chama a atenção, Mário Quintana, em que devemos constantemente fazer essa promessa e respeitar a individualidade do outro, porque o outro não nos pertence. Ninguém é dono de ninguém. Estamos aqui na condição de companheiros de jornada. E num relacionamento familiar, é um relacionamento de responsabilidade, é um relacionamento de aquela via de mão dupla, onde cada um de nós temos as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, a nossa cota de renúncia, a nossa cota de colaboração e assim sucessivamente. Então José Carlos de Luca começa dizendo que se a convivência é elemento indispensável ao êxito da vida no lar, disso não resulta que iremos exigir que o familiar esteja conosco o tempo inteiro, que ele respire o mesmo ar, ande à nossa sombra, que jamais saia das nossas vistas. Então aqui José Carlos de Luca já começa nos chamando a atenção que é preciso conviver, é preciso viver com o outro, e exatamente por isto que aqui nos encontramos, para aprendermos com as diferenças uns dos outros, aprendermos com a teimosia um dos outros. E para isso, se não convivermos, não temos como descobrir isto. Então, se você não tem convivência com uma certa criatura, e se alguém faz algum comentário, às vezes não muito bom em relação àquela pessoa,
e você observa, talvez você é amigo daquela pessoa ou amiga daquela pessoa, fala, mas o fulano é uma pessoa tão boa, mas você não convive com ele. Às vezes você pode até ouvir daquela pessoa que fez aquela crítica para você em relação àquela pessoa. Às vezes ela pode até falar assim, leva ele para casa, fica com ele lá, convive com ele para você conhecer quem realmente ele é. Porque às vezes nós temos contato, aqueles contatos esporádicos com as pessoas e achamos que elas são pessoas boníssimas. Mas conviva com eles, só a convivência dirá realmente quem somos, ou quem já nos encontramos, ou que ponto nós nos encontramos nesta escada evolutiva em relação à questão da aceitação das diferenças, em relação à questão desta renúncia em favor do próximo, ou para que não aconteça ou não se instale uma contenda. Então é preciso, sem sombra de dúvida, caminharmos juntos, mas sem sufocar, conforme ele nos fala aqui, sem exigir que o familiar esteja conosco o tempo todo, andando na nossa sombra, jamais saia das nossas vistas. Não, de forma alguma, um relacionamento desta forma, com certeza está fadado ao fracasso, porque é um relacionamento de responsabilidade, mas com certa liberdade, conforme veremos lá no final, quando ele nos chama a atenção sobre isto, sobre a questão da liberdade. E aí ele acrescenta dizendo que conviver não significa prender. Vejamos esses dois verbos e reflitamos sobre esses dois verbos, conviver e prender. De que forma nós estamos praticando esses dois verbos na nossa vida? Impedir impedir o companheiro de ter o seu espaço natural de liberdade. Então, dentro de um relacionamento, já que o livro trata exatamente sobre relacionamento ali no agrupamento familiar, cada um de nós precisamos ter o nosso espaço natural de liberdade, dentro dos limites, sem sombra de dúvida, e com responsabilidade acima de tudo. E aí ele acrescenta que é preciso estar junto. É preciso estar junto. Aqui ele cita uma frase daquele filósofo libanês Gibran Khalil Gibran, onde Khalil nos diz da seguinte maneira: é preciso estar junto, mas deve haver espaço nessa união. Cantai e dançai e sede alegres, mas deixai a cada um de vós estar sozinho. Cada um de nós precisamos do nosso momento de estarmos sozinhos para nossas reflexões, para refletirmos sobre a vida, sobre o relacionamento, sobre o trabalho e assim sucessivamente. Então, Khalil Gibran nos fala que cantai e dançai juntos, mas é preciso que sejamos alegres no agrupamento familiar, mas é preciso deixar que cada um tenha o seu momento de estar sozinho. E aí José Carlos de Luca acrescenta: não podemos transformar o nosso amor em prisão, o meu amor, e prender o seu amor em algema que encarcera a liberdade do ser amado. E aí ele fala que amor é pássaro que não vive em gaiola. Então, amor é pássaro que não vive em gaiola. E como nós sabemos, quem ama, liberta. Quem ama, liberta. E aí ele diz, José Carlos de Luca, lembrando que com certeza não existe um pássaro que goste de viver aprisionado em uma gaiola. E aí ele cita mais uma vez o nosso poeta também conhecido, Rubem Alves, onde Rubem Alves nos fala sobre o pássaro e sobre o barco. Pássaro, eu não amaria quem me cortasse as asas. Então aqui Rubem Alves nos lembra que não amaria de forma alguma quem lhe tolhesse a liberdade de voar. Da mesma forma, ele diz que barco, eu não amaria quem me amarrasse no cais. Porque nós estamos aqui na vida não para ficarmos amarrados,
Nós estamos aqui para aprendermos. Assim como um pássaro ele precisa voar, da mesma forma um barco ele não foi feito para ficar aprisionado em um cais. Ele foi feito para navegar nas águas, e aqui estamos também para navegarmos nestas águas da vida, mas precisamos sim nos prepararmos, nos qualificarmos, exatamente por isso que estamos no agrupamento familiar, para adquirirmos esta experiência e resistência para nesta navegação pelas águas da vida, quando encontrarmos águas tempestuosas nestes caminhos da vida, nós estejamos realmente preparados para enfrentarmos estas tempestades. Por maiores que sejam as ondas, por maiores que sejam as tsunamis da vida, nós possamos encontrar no agrupamento familiar aquele porto seguro que nos dê aquela resistência, aquele preparo para enfrentarmos estes problemas da vida. E aí José Carlos de Luca ainda diz que há muitos maridos, aqui ele fala do marido e da mulher, da esposa, que há muitos maridos que encarceram emocionalmente a mulher, não permitindo que ela encontre a própria razão de existir. Da mesma forma que há mulheres que cerceiam a liberdade do marido com receio de perdê-lo. Quando a liberdade é negada, ele lembra que quando a liberdade é negada, quando agimos desta forma, na condição de marido ou mulher, ou na condição de companheiro de jornada, um colega de serviço, ou um amigo, quando de forma egoísta queremos prender a criatura, aí ele cita que quando a liberdade é negada, o amor ou a amizade bate em retirada, porque a outra pessoa, uma vez não aguentando, não suportando, não aceitando ser sufocada, não aceitando ter as suas asas cortadas, conforme nos lembra Rubem Alves, não aceitando também na condição de um barco estar ali aprisionado no cais que nós conhecemos como família, ele vai bater em retirada, ele vai procurar outro lugar onde ele tenha mais liberdade de agir, onde ele tenha mais liberdade de viver a sua vida. E aí ele nos lembra que o cônjuge prisioneiro pode até se conformar à tirania do outro, porém sua alma emudecerá, perderá o brilho, perderá a paixão. E aí nós trouxemos para, já que estamos falando sobre esses problemas de relacionamento familiar, para a nossa reflexão, para aprendermos juntos sobre a convivência sem aprisionar, trouxemos aqui um companheiro nosso de jornada, que escreveu um livro sobre vida conjugal, Huberto Ferreira, onde ele nos diz sobre o ciúme. Porque, via de regra, quando nós agimos desta forma, nós aprisionamos ou queremos aprisionar a pessoa ao nosso lado, é porque nós não confiamos, ou porque a outra pessoa não agiu da forma para nos transmitir esta confiança. E então Humberto Ferreira nos fala sobre o ciúme na condição de problemas conjugais. E aí ele fala que a união conjugal deve estar apoiada na confiança mútua. Como falamos lá no início, é aquela via, aquela estrada de mão dupla. Confiança mútua. E confiança não se impõe. De forma alguma está correto aqui o nosso companheiro, porque confiança não se impõe. Você tem que confiar em mim. Você tem que fazer isto, você tem que me amar. Não, de forma alguma. Confiança não se impõe, conquista-se nos pequenos atos, nas mínimas atitudes e em todas as atitudes do nosso dia a dia, ali junto com os companheiros de jornada, em especial no agrupamento familiar. Às vezes você não precisa, e na maioria das vezes, conforme nós sabemos, você não precisa falar uma palavra, mas você vai conquistando essa confiança através dos seus atos, conforme nos fala aqui Humberto Ferreira. O ciumento, ele nos lembra ainda que o ciumento fere profundamente o outro. E realmente, quando nós observamos a atitude de uma criatura ciumenta, querendo nos aprisionar, nós ficamos chateados. Nós ficamos, como ele fala aqui, nós ficamos profundamente feridos, ou poderemos ficar profundamente feridos em função de a outra pessoa não confiar em nós, o que contribui para esfriar o relacionamento conjugal.
E aí ele encerra dizendo que sem lealdade constante não se cativa a confiança do outro. Então, sem lealdade, ali nas nossas atitudes, nas pequenas e mínimas atitudes, realmente não iremos conquistar a confiança do outro. E aí voltamos a José Carlos de Luca, onde ele nos diz ainda que teremos em casa, neste caso, quando aprisionamos, teremos em casa não uma pessoa livre, mas um prisioneiro de guerra, tomado de rancor. E é interessante ainda observar, conforme ele diz aqui, que curiosamente, quanto mais prendemos, mais perdemos a pessoa amada. E aí, neste ponto, ele também chama atenção para esses dois verbos, prendemos e perdemos, que são tão parecidos um com o outro, dependendo da nossa atitude, nós iremos tentar prender, e dependendo desta atitude nossa também, de querer prender a outra pessoa, na verdade nós estaremos perdendo. Quanto mais livre ela se encontra, mais próxima de nós estará. Porque quando se verdadeiramente ama, quando se verdadeiramente conquista, conforme vimos anteriormente, a confiança, por mais distante que esteja fisicamente, continuaremos ligados através dos laços da fraternidade, do amor verdadeiro, através do companheirismo, da cooperação, mesmo que em determinados momentos estejamos até em outros países, até mesmo quando desencarnamos, um já no mundo espiritual, outros aqui no mundo físico, mas continuaremos entrelaçados através desses laços indestrutíveis do amor que tenhamos construído uns para com os outros. O amor tem dessas coisas, nos lembra José Carlos de Luca. Não vai bem com correntes e grades e muros. Então ele fala que o amor, ele não vai bem, ele não se dá bem, ele não coaduna de forma alguma com correntes, com grades, com muros, de forma alguma. O amor é liberdade. Ele só sobrevive com liberdade. Nos lembra ele que o amor só sobrevive com liberdade. Só é pleno quando o pássaro deixa a gaiola e encontra o céu da própria vida. Então, quando o pássaro deixa a gaiola e encontra o céu da própria vida. Por isso, em nome da convivência, não ponha grades em seu companheiro, em sua companheira, em seu companheiro de jornada. De forma alguma, não ponha grades, não ponha algemas. E aí ele diz ainda, para encerrar as reflexões, deixe sua mulher seguir a profissão a que ela aspira, deixe que tenha religião que lhe faz bem, permita que ela tenha os seus momentos com os amigos e familiares, da mesma forma que a mulher não se zangue com o futebol do marido, se ele gosta de um futebol, com o jantar entre amigos, com os instantes em que ele se dedica à leitura, a assistir um jornal, a um futebol na televisão. Até será preciso respeitar os momentos em que o nosso cônjuge necessita apenas de silêncio. Conquanto esteja casado, ele não perdeu a privacidade. E aí ele encerra dizendo, todo mundo tem o direito de vez em quando, ficar alguns instantes a sós. E a nós compete respeitar esses momentos. Que tenhamos este respeito nestes momentos. Vamos lembrar que a liberdade é o oxigênio do amor. A liberdade é o oxigênio do amor. É certo, todavia, aí ele nos lembra para a responsabilidade, nos chama a atenção para a responsabilidade. É certo, todavia, que essa liberdade não é irrestrita, não é sem limites. Essa liberdade é dentro dos limites necessários e suficientes para que a relação continue saudável, com responsabilidade de ambas as partes. Marido e mulher precisam encontrar um entrosamento de amor com liberdade. E aí ele encerra este capítulo lembrando as palavras de Jesus. A anotação de Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, no versículo 12. Aquela regra áurea, conforme nos fala Emmanuel, para a nossa vida. Tudo quanto quereis que os homens ou que os outros vos façam,
assim também fazei vós a eles. Então, no agrupamento familiar, se você quer ser respeitado, se você quer que o outro confie em você, se você realmente quer que a sua relação dê certo e siga adiante, faça desta forma, ou façamos desta forma, conforme Jesus nos pede. E conforme Maria, nós citamos lá no início, ouçamos Maria, nossa querida Mãezinha Santíssima, e coloquemos em prática tudo o que Jesus nos ensinou. Façamos aos outros, em especial ali no agrupamento familiar, tudo que você gostaria que os outros vos fizessem. Mas para encerrarmos a nossa reflexão desta manhã, trouxemos ainda palavras de André Luiz, que nos fala também sobre o agrupamento familiar, que nos fala também sobre a responsabilidade de pai e mãe ali no agrupamento familiar. No capítulo 30 do livro, Nos Domínios da Mediunidade, quando ele nos fala mesmo sobre mediunidade, ele nos fala sobre família, onde ele nos lembra que o agrupamento familiar é o local onde mais se pratica aquela mediunidade mais pura. Não se pratica mediunidade tão pura em um centro espírita, em uma igreja, em um templo evangélico, mas sim no agrupamento familiar, aquela mediunidade mais intensa e mais prolongada que se conhece. Então ele nos fala, André Luiz, através das palavras do instrutor Aulus, ele nos fala que a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução. Em processo de evolução, de reajuste, de aperfeiçoamento para alcançar a santificação. E é exatamente por isso que nos nossos agrupamentos familiares ainda temos tantos problemas, porque a maioria desses agrupamentos familiares onde nós nos encontramos são agrupamentos que ali ele está composto por espíritos que se encontram em busca da sua evolução, em busca, em especial, de reajuste uns para com os outros e aperfeiçoamento para alcançar a iluminação espiritual. E aí ele nos chama a atenção, André Luiz, que o homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de trabalho e amor, sem sombra de dúvida que o matrimônio é uma belíssima e a maior escola de amor e de trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transforma, ou seja, no matrimônio, nós nos transformamos em verdadeiros médiuns da própria vida. Por que ele nos fala que nos transformaremos em médiuns da própria vida? Porque nós, no agrupamento familiar, na condição de pai e de mãe, em especial as mães, que é este único meio de transporte, simbolicamente falando, este único meio de transporte para que nos materializemos aqui na Terra, ou seja, saiamos do mundo espiritual e nos materializemos aqui no corpo físico, então é a mulher que nos fornece esse único meio de transporte, porque sem a mulher, na condição da maternidade, este amor que mais se aproxima do amor de Deus, sem a maternidade, sem que passemos por este período de gestação ali no útero de uma mulher, não nos materializaremos aqui, pelo menos até o momento, não temos outros meios. Então, conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, que a mulher é este único meio de transporte para nos trazer do mundo espiritual para o mundo material. Então, neste caso, nós somos pais e mães, nós somos responsáveis pela materialização. Aí ele fala que materialização a longo prazo, porque para um processo de materialização de uma criança aqui no corpo físico, via de regra, dura este processo 9 meses, e segundo os espíritos amigos, é aquele transe mediúnico maior que se conhece na face da Terra. Inclusive quem diz isto é Raul Teixeira, que o período de gestação é o maior transe mediúnico que se conhece na face da Terra, porque ele dura, via de regra, 9 meses, aquela simbiose do espírito da mãe com o espírito reencarnante. E é por isso que André Luiz, anotando as instruções de Aulus, nos fala que esse processo de materialização a longo prazo, onde nós trazemos aqui para a vida amigos e adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Então nós trazemos para nosso agrupamento familiar estes companheiros, sejam eles amigos ou adversários,
para estarem conosco, ou seja, materializando aqui. E aí ele encerra dizendo que a paternidade e maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem um verdadeiro sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois, através delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, nos lembra André Luiz, que além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura. Então, possamos aqui lembrar as palavras de Jesus quando ele nos fala sobre a necessidade da vigilância constante. Então, para que essa mediunidade seja praticada conforme Aulos nos orienta aqui nas anotações de André Luiz, essa mediunidade mais espontânea e mais pura, é preciso que estejamos constantemente em equilíbrio, através daquela vigilância constante que Jesus nos pede. E aí ele encerra dizendo que pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando, ou seja, burilando ou esculpindo para a imortalidade. Então, em muitas situações, quando nós participamos de reuniões mediúnicas nos centros espíritas, às vezes nós falamos, não, hoje eu tenho que me preparar, porque hoje eu tenho uma reunião de serviço espiritual. Então, que possamos estar preparados constantemente, conforme ele nos lembra aqui, porque nós estamos numa reunião espiritual ali no agrupamento familiar, no espaço e no tempo, constantemente inseridos nesta reunião espiritual. Que possamos refletir sobre isto, meus amigos, que possamos refletir sobre estas palavras em relação à nossa convivência no agrupamento familiar, sem aprisionarmos e sem nos aprisionarmos também às outras pessoas. Muita paz a todos, muito obrigado a todos vocês que nos auxiliaram através das suas vibrações, através da sua presença, ver estes rostos amigos, mesmo à distância, já com saudade daqueles encontros presencialmente nos salões dos centros espíritas, já que tem mais de 3 meses que não realizamos uma palestra presencial, já foram dezenas de palestras aqui neste formato online, mas mesmo assim agradecemos imensamente a companhia de todos. Agradecemos imensamente aos companheiros do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aos companheiros desse núcleo de assistência, esse núcleo espírita de assistência e profissionalização, que nos concederam mais uma vez a oportunidade do estudo, a oportunidade da palavra, a oportunidade da reflexão. Vamos fazer neste momento a nossa prece para encerrarmos a nossa participação aqui neste momento, nesta sala virtual. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, agradecidos a Jesus por mais este momento que nos foi concedido. Agradecidos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que tanto necessitamos. Agradecidos a Deus, em especial, pela vida. E rogamos mais uma vez neste momento e pedimos a todos os companheiros que possam direcionar os seus melhores pensamentos, as suas melhores energias aos nossos companheiros, trabalhadores da área da saúde, que todos possam receber o amparo, a proteção de que estejam necessitando. Esses companheiros abnegados que em muitas situações, e como nós sabemos, já centenas desses trabalhadores na área da saúde, dedicando-se para salvar vidas, deixaram o corpo físico perdendo a própria vida, perdendo, entre aspas, a própria vida, contribuindo para salvar vidas, que todos possam receber o amparo, a proteção de que estão necessitando, bem como aos seus familiares, que todos possam receber também o amparo e a proteção na medida das suas necessidades. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, graças damos a Deus, graças damos à nossa querida mãezinha, pelo colo de mãe que sempre nos oferta. Muito obrigado a todos e até breve. Bom dia a todos, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e até muito breve, quando nos reuniremos mais uma vez aqui nesta sala virtual para darmos continuidade às nossas reflexões, aos nossos estudos. Paz aos nossos corações.